O frio era tão intenso que os soldados congelavam antes mesmo de enxergar o inimigo. A paisagem era um mar branco e silencioso, onde o menor movimento poderia ser o último. Em meio àquele inferno gelado, uma sombra branca se movia com a paciência de um lobo, e o som seco de um tiro ecoava pela floresta, seguido por um silêncio ainda mais profundo. Um soldado caía na neve, sem nunca ter visto seu algoz. O exército mais poderoso do mundo, a máquina de guerra soviética, estava sendo aterrorizado por um único homem. Os soldados russos começaram a sussurrar um nome, uma maldição, um fantasma, a Morte Branca. Mas quem era esse espectro que parecia surgir do próprio gelo? Este é o nome que entraria para a história como o mais letal franco-atirador de todos os tempos. Mas antes de se tornar uma lenda, ele era Simo Häyhä, um humilde agricultor e caçador, nascido em 17 de dezembro de 1905, na pequena cidade de Hautjärvi, na Carélia finlandesa, uma região então ainda sob o domínio do Império Russo. Filho de uma família de agricultores, Simo cresceu em meio à natureza selvagem, aprendendo desde cedo a ler a paisagem, a rastrear animais e a sobreviver aos invernos rigorosos. Sua paixão pela caça não era apenas um passatempo, era uma escola de vida. Caçando esquilos e alces com os irmãos, ele aprimorou uma paciência sobre-humana e uma precisão que beirava o impossível. Em 1925, aos 20 anos, Simo foi convocado para o serviço militar obrigatório, servindo em um batalhão de bicicletas. Ali o jovem recruta se destacou imediatamente, não por sua estatura, mas por sua pontaria inacreditável. Medindo apenas 1,52, Simo era baixo, mas sua baixa estatura se tornaria uma vantagem mortal no campo de batalha. Após o serviço, ele retornou à vida no campo e se juntou à sua Geluskunta, a Guarda Civil Finlandesa, uma milícia voluntária onde aperfeiçoou suas habilidades de tiro, tornando-se conhecido por sua competência. Ele podia acertar um alvo 16 vezes por minuto a uma distância de 150 metros. No entanto, o mundo estava prestes a mudar. O gigante ao leste, a União Soviética de Joseph Stalin, tinha apetites territoriais. Stalin, desconfiado e imperialista, via a Finlândia como uma ameaça estratégica à sua joia, a cidade de Leningrado. Ele exigiu concessões territoriais que os finlandeses, orgulhosos e independentes, recusaram. Para Stalin, a invasão da Finlândia seria um passeio militar, uma oportunidade de anexar territórios e testar seu exército reformado. Em 30 de novembro de 1939, sem qualquer declaração formal de guerra, a União Soviética atacou. Começava a Guerra de Inverno. O que se seguiu foi um confronto descomunal. O Exército Vermelho, com seu poderio esmagador, contava com mais de 1 milhão de soldados, milhares de tanques e aeronaves. Contra ele, a Finlândia tinha apenas cerca de 300 mil homens, poucos tanques e uma força aérea quase inexistente. A proporção era de 3 para 1. A situação era tão desesperadora que o alto comando finlandês sabia que não poderia vencer em batalhas campais. A estratégia era desgastar o invasor, lutar em pequenas unidades, usar o terreno e o clima a seu favor. Foi nesse cenário de guerra de guerrilha que os franco-atiradores finlandeses se tornaram uma arma secreta, e Simo Häyhä, um simples fazendeiro de Hautjärvi, tornou-se a mais mortal de todas. Häyhä foi designado para a 12ª Divisão de Infantaria do Coronel Svensson, operando na região do rio Kola, na Carélia. Lá, ele se transformou em um predador. Vestido com seu camuflado branco da cabeça aos pés, ele se tornava invisível na neve. Sua técnica era metódica, fria e aterrorizantemente eficaz. O mundo gelado ao seu redor se tornava sua arma, sua aliada. Ele se enterrava em montes de neve que ele mesmo compactava, criando uma trincheira perfeita, onde seu rifle Mosin Nagant M28 permanecia imóvel, sem levantar poeira ou neve no momento do disparo. Sua arma de escolha era uma versão finlandesa do famoso rifle Mosin Nagant, conhecido por sua confiabilidade no frio extremo Bido. Mas o que realmente diferenciava Häyhä dos demais era sua recusa em usar mira telescópica. Enquanto a maioria dos franco-atiradores dependia da luneta para precisão a longa distância, Simo a rejeitava por uma razão de sobrevivência. As lentes, sujeitas ao gelo e à umidade, embaçavam Bido. Pior, o reflexo da luz solar na lente poderia denunciar sua posição, um erro que seria fatal. Ele preferia a mira de ferro, aberta,
que exigia mais habilidade, mas não o traía. Essa escolha, somada ao fato de que ele não precisava erguer a cabeça para mirar, reduzia seu perfil e o tornava quase impossível de ser visto. Para se tornar um fantasma, Hei dominou a arte do ocultamento. Ele mordia punhados de neve para que o vapor de sua respiração não se condensasse no ar gelado e denunciasse sua localização. Ele se movia com uma lentidão metódica, como um predador espreitando sua presa. A paciência era sua maior virtude. Ele podia passar horas imóvel, na neve a 40 graus negativos, esperando o momento perfeito para o tiro certeiro. O rifle se tornava uma extensão de seu corpo, e cada disparo era preciso, limpo, econômico. Os números são objeto de debate entre historiadores, mas a letalidade de Simo Häyhä é inquestionável. Fontes oficiais finlandesas confirmam 259 mortes com seu rifle Mosin Nagant, um número que, somado aos abates com sua submetralhadora Suomi M31, ultrapassa a casa dos 500 soldados soviéticos, isso em apenas 100 dias de guerra, o que dá uma média de mais de 3 mortes por dia. Seu recorde é ainda mais impressionante se considerarmos a curta duração do conflito. Mas a lenda não foi criada apenas pelos números. À medida que a contagem de baixas aumentava, o terror se espalhava entre os soldados soviéticos. Histórias de um atirador fantasma que matava sem ser visto se tornavam lendas. O alto comando soviético, desesperado para deter a hemorragia de baixas e o colapso da moral, ofereceu uma recompensa pela cabeça de Simo Häyhä. Artilharia pesada foi utilizada, bombardeando áreas onde suspeitavam que ele estivesse. Esquadrões de contra-atiradores foram enviados, especialistas soviéticos treinados para caçar outros franco-atiradores, mas todos eles foram mortos por a morte branca. O exército mais poderoso do mundo estava sendo humilhado por um único homem que se recusava a morrer. O fim da lenda, ou o que parecia ser o fim, chegou em 6 de março de 1940. Durante uma batalha intensa, Simo foi atingido no rosto. Uma bala explosiva, uma munição que detona ao impacto, acertou sua mandíbula inferior, arrancando parte de sua face e pulverizando seu osso maxilar. Seus próprios companheiros o deram como morto. A cena era tão horrível que, segundo relatos, ele foi colocado em uma pilha de cadáveres, aguardando o enterro, mas algo aconteceu. Um soldado notou um movimento em seu pé. Simo Häyhä ainda estava vivo, mas estava inconsciente, em coma. Ele foi resgatado e levado para um hospital de campanha. O dia que ele acordou do coma foi 13 de março de 1940, o mesmo dia em que o Tratado de Paz de Moscou foi assinado, pondo fim à Guerra de Inverno. A guerra tinha acabado e ele sobrevivera, mas sua luta pessoal estava apenas começando. A bala havia destruído seu rosto e ele precisaria de 26 cirurgias reconstrutivas dolorosas para recuperar a capacidade de abrir a boca e comer. A Finlândia, embora tivesse mantido sua independência, havia perdido 10% de seu território para a União Soviética, incluindo a cidade natal de Simo Häyhä. Simo Häyhä, o homem que parou um exército com seu rifle, era agora um herói nacional. Ele foi promovido de cabo a segundo-tenente, uma raridade no exército finlandês, e recebeu a prestigiosa Cruz de Mannerheim. No entanto, o herói de guerra recusou o estrelato. Ele retirou-se para uma vida de humildade, tornando-se novamente um fazendeiro e um caçador de alces, mas agora em uma nova propriedade em Ruokolahti, já que sua terra natal estava do lado soviético da fronteira. Apesar de sua fama, Simo nunca buscou os holofotes. Ele evitava falar sobre a guerra, e quando perguntado, em uma rara entrevista, como se tornara tão bom atirador, sua resposta foi uma única palavra, seca e prática: prática. Quando questionado se sentia remorso pelas centenas de homens que matou, sua resposta foi a de um soldado que apenas cumpriu seu dever. Eu apenas fiz o que me mandaram fazer, da melhor maneira que pude. Ele não era um assassino sanguinário, mas um patriota que defendeu sua terra com a única ferramenta que possuía, sua habilidade impecável. Simo Häyhä faleceu em 1º de abril de 2002, aos 96 anos, em uma casa de repouso para veteranos em Hamina. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele morreu velho e em paz, longe dos campos de batalha que ele havia assombrado. Sua história não é apenas sobre pontaria ou contagem de corpos. É um conto de sobrevivência, de resiliência e do espírito humano diante de probabilidades esmagadoras.
Ela nos lembra que até mesmo um único indivíduo, armado com paciência, disciplina e um conhecimento íntimo de seu ambiente, pode desafiar um império. Hoje, o nome Simo Häyhä ainda ecoa nos corredores da história militar. Ele é estudado em academias de todo o mundo, não apenas por sua letalidade, mas por suas técnicas de camuflagem, sua compreensão da psicologia do inimigo e sua impressionante disciplina. Ele é o epítome do franco-atirador, um homem que dominou a arte da invisibilidade e transformou o campo de batalha em sua própria caçada. A Morte Branca não era um demônio do gelo, era um fazendeiro que amava sua terra e que, por 100 dias, tornou-se o homem mais temido do mundo. Sua lenda perdura, um lembrete silencioso de que, na vastidão branca da guerra, o homem mais perigoso é aquele que aprendeu a esperar. E na história de Simo Häyhä, o silêncio da neve sempre falará mais alto que qualquer disparo.